Bom dia a todos, pessoal. Então, dando continuidade à semótica, né? Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de vocês, né? E nós vamos estar falando, então, para vocês a respeito da fotoativação de materiais restauradores, né? Em que estado se encontra a utilização dessas tecnologias dentro da odontologia restauradora. E o que é preciso nós conhecermos para que nós possamos, então, utilizar essas tecnologias de forma adequada. Desde 2000, então, nós trabalhamos aqui no Instituto de Física, quando eu iniciei o meu curso de mestrado em Dentística Restauradora na Faculdade de Odontologia de Araraquara, e desde esse ano nós iniciamos os estudos dentro dessa linha de pesquisa em fotoativação de materiais restauradores, né? Então, atualmente, essa é uma das linhas de pesquisa das quais eu coordeno dentro do Laboratório de Biofotônica aqui da USP, e nós já temos desenvolvido aí, então, dentro desses 8 anos, uma série de trabalhos envolvendo todas essas tecnologias. Atualmente, nós também trabalhamos dentro da linha de pesquisa de fotoprocessamento, fotoclareamento, né? E estudo de propriedades ópticas de materiais restauradores. Então, essas 3 linhas de pesquisa ficam sob a minha responsabilidade dentro do laboratório de biofotônica. Para que nós possamos obter resultados, né, dentro da odontologia estética como esses, né, nós sabemos que nós precisamos ter uma série de conhecimentos e lançar mão de uma série de técnicas para que nós possamos chegar a resultados como esses. Por quê? Nós sabemos que as propriedades dos materiais restauradores, no caso, as resinas compostas, que são materiais poliméricos, essas propriedades elas dependem diretamente do grau de polimerização ou do grau de conversão desses materiais. Então, é de extrema importância que nós conheçamos essas tecnologias que recentemente vêm sendo aplicadas dentro da odontologia, para que nós possamos, então, conseguir resultados satisfatórios, porque resinas bem polimerizadas, resinas adequadamente fotoativadas, vão apresentar não apenas propriedades mecânicas, propriedades químicas e biológicas mais satisfatórias, como também esse aspecto está diretamente relacionado com a estabilidade de cor desses materiais. O que isso é extremamente importante quando nós falamos, né, em termos de clínica, né, nós queremos um material que apresente uma maior durabilidade, uma maior longevidade no interior da cavidade bucal, que é um complexo meio a que esses materiais estão sujeitos, né, constantemente. Então, nós precisamos que esses materiais, eles sejam adequadamente polimerizados, porque todos esses aspectos vão interferir no resultado final do nosso procedimento restaurador. Quando nós falamos em fotopolimerização ou fotoativação, é importante já deixarmos claro desde o início que o termo mais correto, na verdade, seria fotoativação, porque a polimerização é o processo que vai ocorrer, que vai acontecer após ou durante a realização da fotoativação. Então, na verdade, o termo fotoativação seria o termo mais adequado para se denominar esse processo, esse procedimento que nós constantemente realizamos quando vamos trabalhar com materiais que apresentam reação de polimerização por fotoativação. E dentro desse aspecto, nós sabemos que ainda existe muita dúvida com relação à utilização dessa nova tecnologia na odontologia, que é representada pelos LEDs, né, e que vocês certamente já ouviram falar, muitos talvez já utilizem, mas ainda existe um certo receio, uma certa dúvida com relação aos sistemas que eram frequentemente utilizados, que eram os sistemas halógenos. Primeiro, então, é importante nós ressaltarmos o que diferencia cada uma dessas fontes de luz halógena, né? Nós sabemos que, na verdade, atualmente nós temos 4 tipos de fontes de luz que podem dar início à reação de polimerização, sejam elas
fonte de luz halógena, arco de plasma, laser de argônio e sistema LED. Todos são sistemas de luz visível e que trabalham dentro do comprimento de onda azul. Entretanto, cada uma apresenta um aspecto, uma forma de produzir a energia de forma distinta. Mas hoje nós vemos que as tecnologias que são mais utilizadas, né, são ainda os sistemas halógenos e os sistemas LEDs, que são os sistemas mais recentes. Hoje já podemos dizer que não tão recentes assim, porque essa tecnologia já foi introduzida em 1998 aqui no nosso país, né? Aqui pelo Instituto de Física, que foi desenvolvido o primeiro sistema de LED para fotoativação, mas muitas mudanças vêm ocorrendo sempre com a finalidade de otimizar os resultados obtidos com essa fotoativação. Então, como que nós vamos justificar a utilização de um sistema LED na fotoativação? Verificando o que o sistema anteriormente utilizado apresenta de problemas, apresenta de desvantagens, né? Porque talvez algum de vocês poderia nos perguntar, não estava indo tudo bem com o sistema halógeno? Por que houve a necessidade de se produzir um novo sistema para fotoativação? O que levou fabricantes e pesquisadores a desenvolver um novo sistema para fotoativação? Justamente os problemas que eram e que são ainda encontrados com a fonte de luz halógena. A fonte de luz halógena, ela tem a característica de produzir a energia utilizada no processo de fotoativação por aquecimento. Ela produz essa energia por meio de um aquecimento de um filamento de tungstênio. E esse aquecimento, além de produzir essa energia, que praticamente uma pequena parte dessa energia é utilizada no processo de fotoativação, a maior parte dessa energia vai ser convertida em calor durante esse processo. O que para nós, do ponto de vista biológico, não é satisfatório, porque nós estamos trabalhando em estruturas dentais, né, sobre um tecido pulpar e esse tecido ele for aquecido a temperaturas acima de 5,5 graus Celsius, né, já demonstrado lá no trabalho de Zach e Coe em 1962, que esse tecido pulpar ele pode até chegar à necrose, né, à morte desse tecido em função desse aquecimento. Obviamente que esse aquecimento vai variar em função da profundidade da cavidade, porque a estrutura dentinária é uma estrutura que tem a capacidade de dissipar esse calor, né? Entretanto, é muito delicado se nós estivermos trabalhando em cavidades extremamente profundas, onde nós temos, muitas vezes, uma espessura de dentina da ordem de 0,5 a 1,0 milímetros e que não serão capazes de dissipar esse calor gerado durante o processo de fotoativação. Então, com base nesses aspectos, né, é que se pensou em desenvolver uma nova fonte de luz que conseguisse eliminar todos esses inconvenientes que são apresentados pela fonte de luz halógena. Então, além do aquecimento que ela produz durante o processo de fotoativação, essa fonte de luz ela apresenta baixa eficiência, porque esse aquecimento, além de ser danoso para as estruturas dentais, ele também vai promover a degradação dos componentes da lâmpada halógena. Quem são esses componentes? A lâmpada, o filtro, né? Então, com o passar do tempo, esse sistema vai perdendo a sua eficiência em função desse aquecimento. Vejam que a vida útil, a durabilidade desse sistema é da ordem de 40 horas de uso. O que isso na clínica, como que nós vamos extrapolar isso para a clínica? Na clínica significa dizer que uma lâmpada halógena ela teria uma durabilidade máxima de 6 meses. Isso nós temos que ter em mente que uma lâmpada halógena ela não deve ser apenas substituída quando ela queima, que é o que normalmente nós cirurgiões dentistas realizamos. Na verdade, a vida útil, né, desse componente é de apenas 40 horas de uso ou em torno de 6 meses. Né?
Necessidade de refrigeração. Ora, nós já temos uma série de ruídos com os quais nós temos que conviver diariamente no consultório. Adicionar ainda o sistema de refrigeração de um aparelho fotopolimerizador é uma situação também bastante complicada. Necessidade do uso de filtro. Então, por que os aparelhos halógenos eles eram equipamentos maiores, né? Não tão compactos como os sistemas LEDs que nós temos na atualidade? Por quê? Esse sistema ele não produz uma luz, não emite uma luz apenas com a cor azul, apesar de visualmente nós estarmos observando apenas essa cor de luz ou esse comprimento de onda. Ela emite uma luz verde, luz violeta, ultravioleta, que são imperceptíveis, né, que muitas vezes nós não conseguimos visualizar. Entretanto, esses comprimentos de onda, eles só vão promover aquecimento, agregar aquecimento para o seu procedimento, e não eficiência. Por isso que esses sistemas precisam de filtro. Ah, mas então, professora, ele tem um filtro, então só vai passar a luz azul. O problema é que esses filtros se degradam com esse aquecimento e vai chegar um momento que esse filtro não vai mais ter a capacidade de filtrar adequadamente esses comprimentos de onda indesejáveis, né? Então, esse é um grande problema que fonte de luz halógena apresenta. E o ruído que nós já comentamos aí com vocês. Então, se vocês observarem, né, nessas fotos, vocês vão verificar que os filtros se apresentam bastante degradados, o que faz com que eles impeçam que aqueles comprimentos de onda indesejáveis no processo de fotoativação sejam filtrados, fazendo com que nós tenhamos ainda um aquecimento mais acentuado das estruturas dentais, né? A degradação das lâmpadas halógenas fazem com que nós tenhamos uma perda de eficiência do processo de fotoativação. Por quê? Degradação da lâmpada faz com que nós tenhamos a redução num parâmetro que nós vamos discutir com vocês, que é extremamente importante, que é a densidade de potência, ou mais conhecida como intensidade de luz, que é dada em miliwatts por centímetro quadrado. E quando nós temos intensidade de luz reduzida, nós vamos reduzir também a nossa eficiência de polimerização, de fotoativação. Com isso, todas aquelas propriedades que nós comentamos com vocês vão estar reduzidas. E aí você vai comprometer o seu procedimento restaurador. Aí em 1995 veio uma nova fonte de luz com o objetivo de sanar esses inconvenientes apresentados pela fonte de luz halógena. Então, em 1995 se desenvolveu o primeiro sistema de LED para fotoativação, porque essa tecnologia ela não é nova. Ela já é utilizada há mais de 20 anos em diferentes tecnologias, né? Ela vem sendo recentemente utilizada para iluminação pública, semáforos, em aeroportos. Aquelas luzinhas verde, vermelha que vocês observam em celulares, em computadores, nada mais são do que LEDs, com diferentes comprimentos de onda, com diferentes cores que são utilizadas para diferentes finalidades. Mas o primeiro sistema de LED azul para fotoativação foi desenvolvido em 1995. E em 1998 a tecnologia chegou aqui no Brasil, aonde aqui no Instituto de Física, né, o professor Vanderlei desenvolveu o primeiro sistema de LED para fotoativação. Então, a forma como esse sistema produz a energia para fotoativação é diferente. É uma energia produzida por eletroluminescência, o que faz com que nós tenhamos um aquecimento muito reduzido da estrutura dental e do material restaurador. Então, vocês observam que nós temos diferentes camadas. Quando uma tensão é aplicada entre essas camadas, a energia é produzida. E essa energia ela vai ser totalmente aproveitada no processo de fotoativação, porque o comprimento de onda, a cor de luz que esse sistema vai emitir é específica para o processo de fotoativação, diferente do que acontece com o sistema halógeno. Então, por aí vocês já podem ter uma ideia com relação às vantagens dos sistemas LEDs para fotoativação. Não indução, eu diria
menor indução de alteração térmica da resina composta e das estruturas dentais. Vocês já vão entender isso, por que menor indução. Maior seletividade da luz. Então, nós conseguimos trabalhar com esse LED num comprimento de onda da ordem de 430 a 490 nanômetros, com uma variação de mais ou menos 20. Maior tempo de vida útil. Então, só para vocês terem uma ideia, um sistema LED, ele apresenta uma durabilidade, né, de acordo com a literatura, da ordem de 10.000 até 100.000 horas de uso. Então, façam a regrinha de 3 aí. Se a halógena, 40 horas de uso, dá 6 meses, só por aí vocês já vão ter uma ideia, né, que todos nós aqui vamos poder nos aposentar da odontologia e deixar de herança os nossos sistemas LED para fotoativação, tá? Não há necessidade de filtro. Eu não preciso filtrar os comprimentos de onda indesejáveis, porque esse sistema vai trabalhar no comprimento, dentro do comprimento de onda específico para fotoativação. O custo dos equipamentos são mais baixos, né? O aparelho, vocês já puderam perceber que é bem mais simples, né? Em função da sua própria composição e a não necessidade de apresentar um filtro para filtrar esses comprimentos de onda indesejáveis. Relação custo-benefício é mais baixa. No sistema LED, ele gasta menos energia que um sistema halógeno, né? Então, hoje, com toda essa exigência, né, de vamos poupar energia, vamos poupar água, vamos, né, eu acho que isso é bastante satisfatório, aí, não só do ponto de vista, né, de ecologicamente e economicamente falando, né? Então, aí nós temos uma série de trabalhos nossos que nós desenvolvemos aí no laboratório, com uma série de alunos, alguns trabalhos que já foram publicados, outros trabalhos que foram já submetidos para publicação, né? Mas uma série de trabalhos mostrando, se vocês verificarem aí, a eficiência do sistema LED, vejam que resultados de grau de conversão, de propriedade mecânica, resultados muito satisfatórios quando se compara com outras fontes de luz. Muitas vezes vocês podem observar uma pequena diferença entre valores. Isso é dado principalmente pelo aquecimento que essas outras fontes promovem. Só que esse aquecimento, muitas vezes, esse aquecimento que ocorre na cavidade, no procedimento, na realização do procedimento restaurador, não vai ser satisfatório, né? Então, esses são aí alguns trabalhos, né, avaliando diferentes resinas compostas, diferentes agentes de cimentação, né? Inicialmente se comentava que os sistemas LEDs não tinham capacidade de polimerizar alguns materiais, né? Esse fato estava diretamente relacionado aos parâmetros que esses sistemas apresentavam, ou muitas vezes com a própria composição do material, né? Nós sabemos que os primeiros sistemas, as primeiras gerações de LED, realmente elas não foram satisfatórias, né? O meu trabalho de mestrado foi o primeiro trabalho da dentística de Araraquara com LED, e nós mostramos que aquele sistema LED desenvolvido na época, né, que era um LED de primeira geração, não era eficiente, porque apresentava densidade de potência ou intensidade de luz muito baixa. Então, que é interessante a gente colocar para vocês quais os parâmetros que são importantes vocês conhecerem para se conseguir uma adequada fotoativação, independente do material que você está trabalhando. É claro que nós temos que tomar o cuidado que composição de material é um aspecto extremamente relevante, principalmente quando nós falamos em função de que fotoiniciador está presente na composição de cada material. Fotoiniciador é uma substância química presente na composição de todos os materiais que apresentam reação de polimerização por fotoativação, que vai ser responsável pelo início daquela polimerização do material. E que hoje, na grande maioria dos materiais fotoativados, é representado pela canforoquinona. Entretanto, existe uma tendência dos fabricantes substituir essa canforoquinona, que é um pigmento, que é um fotoiniciador de coloração extremamente amarela,
por outros fotoiniciadores que não comprometam o fator estético da restauração, que propiciem cores mais claras, né? Resinas menos opacas, em função principalmente hoje da grande difusão das técnicas de clareamento dental, o que torna muitas vezes um procedimento restaurador de difícil execução, principalmente no que diz respeito à seleção de cor do material que você vai estar utilizando. Então a canforoquinona compromete muitas vezes esse aspecto. Por isso que nós estamos verificando que os fabricantes estão mudando quantidade de canforoquinona na composição ou muitas vezes até substituindo o fotoiniciador. Então, se nós tivermos um LED que trabalhe dentro de 450 a 490 nanômetros, vocês vão estar conseguindo polimerizar a totalidade dos materiais disponíveis no mercado, né? Esse é um outro trabalho onde nós avaliamos aí a fotoativação de cimentos de ionômero de vidro, né? E vejam que o sistema LED, né, a barrinha em vermelho, foi superior aí para todos os valores. É claro que nesse trabalho nós não podemos esquecer que esses materiais apresentam uma reação química, né, de polimerização, que é complementada. Mas o sistema LED, olha lá, foi o mais eficiente. Normalmente esses trabalhos nós realizamos comparando as fontes de fotoativação nos mesmos parâmetros, para que nós possamos realmente dizer que fonte é mais satisfatória, né? Se eu comparo uma fonte com uma intensidade X e outra 2X, obviamente que seria até uma injustiça, né, com o sistema você está fazendo uma comparação dessa ordem. Isso aqui é muito importante, né, conhecer parâmetros para fotoativação. Que parâmetros são importantes para nós obtermos resultados adequados? Intensidade de luz ou densidade de potência, né? Nós temos que obter um compromisso entre adequado grau de conversão e aquecimento. Então, nós vemos que a partir de 500 miliwatts por centímetro quadrado, nós não temos aumento em grau de conversão, aumento significativo. Nós vamos ter apenas aquecimento. Então, se vocês observarem lá, para a intensidade de 1000 miliwatts por centímetro quadrado, né, que é a curvinha, a última curva que vocês estão observando, durante 40 segundos, vocês vão verificar que esse aquecimento já foi superior a 30 graus, né? Então, isso, imagine se você estiver trabalhando numa cavidade extremamente profunda, né? A estrutura dentinária, aquela espessura, né, extremamente fina, não vai ser capaz de dissipar todo esse aquecimento. Então, nós temos que ter um compromisso entre grau de conversão e aquecimento. Então, eu diria a vocês que uma intensidade de luz da ordem de 500 miliwatts por centímetro quadrado seria mais do que suficiente para você promover uma adequada fotoativação sem comprometer o teu procedimento restaurador, sem aquecimento durante esse processo. O comprimento de onda também é outro aspecto relevante, porque nós temos que selecionar o comprimento de onda em função do material que você está trabalhando e, como eu já comentei, comprimentos de onda no violeta, ultravioleta, no comprimento de onda verde, né, vão aquecer mais as estruturas e os materiais restauradores, como é o que acontece com a fonte de luz halógena. Então, o sistema LED veio para trabalhar num comprimento de onda com uma cor de luz mais estreita, ativando de forma eficiente os materiais, né, que nós temos disponíveis no mercado. Hoje nós sabemos que o problema do fotoiniciador já não é um problema não é um problema grande assim, porque nós sabemos que 99,9% dos materiais que nós temos disponíveis no mercado tem canforoquinona na sua composição. Eu sempre digo que fabricante de tecnologia para fotoativação e fabricante de resina composta deveriam andar sempre juntos. Mas nós vemos que isso não acontece. Por quê? Tanto o fabricante, né, do sistema quanto o fabricante de materiais deveriam fornecer algumas informações adicionais
para que isso aqui fosse utilizado com grande segurança pelo profissional. Porque o problema não são vocês que estão aqui, né, que nós sabemos que estão sempre se atualizando, mas é aquele clínico, né, que está lá numa cidadezinha, bem lá do interior, que normalmente não tem acesso a algum curso, e que às vezes o fabricante chega vendendo uma tecnologia, né, e ele acaba acreditando em tudo que o vendedor está falando lá para ele. Não que os vendedores ou que os fabricantes, né, vendam os produtos em cima, né, de uma mentira, em cima... Eles têm conhecimento para isso, mas esses dois fabricantes tinham que andar juntos. O fabricante de resina tinha que dar mais informações. Esse material tem canforoquinona, pode ser ativado com LED em tal comprimento de onda durante tanto tempo. Nós vemos que falta ainda um pouco de integração entre essas duas linhas para que os profissionais possam trabalhar com maior segurança. Isso é um aspecto que foi responsável, isso vem diminuindo a cada dia, mas foi muito responsável pela inicial recusa que os profissionais tiveram com relação ao sistema LED, que hoje nós já sabemos que está bem diminuída. Né? Então, aí, nesse gráfico, vocês verificam o comprimento de onda de 3 diferentes fontes de luz, então acho que aí fica claro entender. Olha a fonte de luz halógena em verde, né, que apresenta um espectro bastante amplo, né, pegando, abrangendo uma região totalmente fora do que é eficiente para fotoativação, que é aquele segmento azul. O LED e o laser de argônio são os que mais se aproximam, entretanto o laser de argônio é uma tecnologia muito cara, né, que para um profissional disponibilizar essa tecnologia para fotoativação, realmente eu acredito que seria inviável. Né? Então, hoje os sistemas LEDs realmente vieram para ficar. Então, comprimento de onda versus tipo de fotoiniciador, né? Então a importância de nós sabermos o material que nós estamos trabalhando. E aí alguns materiais, né, que existem no mercado e que não tem canforoquinona na sua composição, né? E que se você utilizar com um sistema que não tem a capacidade de atingir esses outros fotoiniciadores, com certeza você vai comprometer o seu procedimento restaurador. Então, nunca esquecer que canforoquinona é o fotoiniciador ainda mais comumente utilizado e que ela é ativada, é excitada em 468 nanômetros. Esse é o pico máximo de absorção de luz pela canforoquinona, tá? Isso não quer dizer que um pouco abaixo e um pouco acima ela não vai ser ativada. Não esqueçam daquela região azul que eu mostrei nesse gráfico para vocês, tá? Que é de 450 a 490 nanômetros. Hã? Por falta? Não é por falta de oxigênio. É só pela luz. Aí, outros sistemas, resinas diretas é por luz. Aí existem os sistemas indiretos que vão ser polimerizados com luz e pressão, luz e vácuo. Aí é um processo diferente. Não, aqui todos esses trabalhos é com um LED azul, que todos... Qual? Essa lista de materiais que não tem canforoquinona. Alguns, os outros fotoiniciadores são ativados no azul também, só que 430, 450 nanômetros, são um pouquinho mais deslocado. 430 ali já quase indo, né, para o violeta, né? Então aí você precisa de um comprimento de onda um pouquinho diferente. Esses materiais aqui não têm canforoquinona, seria o caso desses materiais. Mas não são materiais comumente utilizados. Né? Se a gente, normalmente nós perguntamos muito para o pessoal, dificilmente o pessoal utiliza esse material. Um exemplo, os materiais da 3M, né, as resinas da 3M, os sistemas adesivos, todos têm canforoquinona na sua composição, né, salvo a exceção do material que nós colocamos aqui. Tá? Então, 450
a 490 nanômetros é o comprimento de onda satisfatório para ativar a canforoquinona. 450 eu já consigo pegar outros fotoiniciadores, tá? Mas já existem, o mercado já está desenvolvendo LEDs que trabalham em 2 comprimentos de onda, para atingir ambos os fotoiniciadores. Por enquanto, temos aparelhos importados que trabalham dentro dessa tecnologia, mas em breve eu tenho certeza que nós vamos ter alguma coisa aqui no Brasil. Isso, espectro maior. Alguns fatores interferem na polimerização, né? Então os tipos de ponteira, o diâmetro delas vai interferir, porque quanto maior o diâmetro, menor vai ser a intensidade de luz. Hoje nós trabalhamos então frequentemente com aquelas sondas de polímero, que além de serem eficientes, apresentam um custo bem mais baixo, né, do que as sondas de fibra ótica, né? Essas sondas, né, se danificam muito facilmente, principalmente se o profissional não tiver os devidos cuidados, né? Então uma sonda nessas condições não vai garantir o trabalho de vocês. E hoje é bastante importante também nós falarmos a respeito das técnicas de fotoativação. Técnica de ativação convencional, que é a técnica que utiliza uma única densidade de potência, e a técnica de ativação gradual, que é a mais utilizada, em função de toda a literatura mostrar que é a técnica que traz resultados mais eficientes. Então nós temos que relacionar essas técnicas com as fases de polimerização, para que nós possamos entender por que a técnica de fotoativação gradual é mais eficiente. Então nós sabemos que as resinas compostas, elas passam por 3 fases durante o processo de polimerização, que é a fase pré-gel, né? A fase gel, aonde é a fase que o material tem a capacidade de liberar as tensões que esse material sofre durante a polimerização, porque qualquer material polimérico vai sofrer contração de polimerização. É uma característica intrínseca do material, né? Então, se eu conseguir manter esse material por mais tempo na fase pré-gel, né, eu vou conseguir fazer com que essas tensões sejam menores, apesar delas acontecerem, mas elas vão ser menores porque o material vai se polimerizar de uma forma mais lenta. O problema é se eu faço com que essa polimerização ela ocorra de uma forma muito rápida e passe, né, para a fase pós-gel, que é aquela fase rígido-elástica, aonde a contração, o estresse vai ser maior. Então, todos os trabalhos na literatura mostram que a técnica de fotoativação gradual é mais eficiente. Entretanto, alguns trabalhos de pesquisadores europeus têm mostrado que essa técnica de fotoativação gradual produz uma resina composta, um material polimérico, com menos ligações cruzadas e mais ligações lineares, o que faria com que esse material fosse menos resistente quimicamente. Entretanto, esses trabalhos avaliaram a formação dessas cadeias lineares por métodos indiretos, né, avaliando propriedades mecânicas, não avaliaram diretamente se houve realmente a formação de menos cadeias, ligações cruzadas do que cadeias lineares. Então, nós estamos realizando alguns trabalhos, certamente ainda para o ano que vem nós vamos conseguir falar alguma coisa mais concreta para vocês com relação a isso. Porque trabalho de degradação química mostra que as propriedades mecânicas são menores quando nós realizamos a degradação química em materiais polimerizados pela técnica gradual. Entretanto, nós precisamos um método que nos mostre, né, se realmente esse material tem menos ligações cruzadas e mais cadeias lineares. Então, nós estamos tentando conseguir chegar a um resultado desse. Mas nós recomendamos, né, e isso de acordo aí com resultados clínicos, com a literatura, ainda a utilização da técnica gradual. É a técnica que a maioria dos pesquisadores aqui brasileiros vem recomendando, né? Porque essa técnica vai conseguir minimizar
ainda mais a contração de polimerização, né? Porque essa contração de polimerização vai apresentar uma série de consequências, dentre elas formação de fendas na interface dente-restauração, fratura de esmalte, né? Não é muito comum nós termos pacientes com sensibilidade pós-operatória, muitas vezes nós não sabemos o que ocasionou, né? Fratura de esmalte, fratura coesiva da restauração, porque essas forças de contração de polimerização, elas podem ser tão violentas que podem ocasionar esse tipo de alteração. Aqui são micrografias eletrônicas, né, de fraturas de esmalte, né? Obviamente que clinicamente nós não conseguimos visualizar essas fraturas a olho nu. Entretanto, uma micrografia consegue nos mostrar a amplitude dessas linhas de fratura. Formação de fendas na parede de dentina são aspectos frequentemente verificados, né? Então vejam ali uma micrografia eletrônica, olha a linha de fratura, né? A fenda que se observa naquela micrografia. Por ali certamente passa um caminhão, né? Um exército inteiro de bactérias, né? E nós sabemos que esse problema ainda em dentina realmente existe, em esmalte isso é menos crítico, em função da adesão adequada ao esmalte, e o problema da adesão em dentina nós sabemos que ainda existe em função desse substrato ser bastante heterogêneo, né? Então, na dentina, essa fenda vai se desenvolver com maior frequência em função das características desse substrato. E a técnica de fotoativação gradual tem a capacidade de minimizar esse inconveniente. Deflexão de cúspides também é um aspecto, um fator a ser observado, né? O que seria esse aspecto, né? Então, principalmente quando nós estamos restaurando, né, cavidades extremamente enfraquecidas, debilitadas, né? Por exemplo, a confecção de um núcleo de preenchimento, vejam que essas cúspides enfraquecidas de cavidades podem ser deformadas em 15 micrômetros nos primeiros 15 minutos após o procedimento restaurador e 18 a 30 micrômetros em uma semana. Esse aspecto aqui pode levar até a fratura de uma estrutura dental. Fendas marginais, né, vão ocasionar microinfiltração marginal, que vai ser responsável pela sensibilidade pós-operatória, fraturas dentárias, descoloração marginal e cáries secundárias. Então vejam que a contração de polimerização, a realização de uma fotoativação inadequada vai causar uma série de inconvenientes, né? E muitas vezes nós temos problemas pós-operatórios e não sabemos por quê, né? Fazemos um retrospecto do procedimento, vemos que realizamos as etapas, né, de forma adequada, entretanto, negligenciamos na fotoativação, que é um procedimento relativamente simples, mas que, como vocês puderam ver, exige uma série de conhecimentos. Quando nós falamos em contração de polimerização, nós temos que pensar em formas de minimizar. Uma delas eu já comentei com vocês, que é a utilização da técnica de fotoativação gradual. A maioria dos equipamentos hoje disponíveis no mercado permitem esse tipo de fotoativação. Outro aspecto que nós temos que apresentar muita atenção é com relação ao procedimento restaurador. Fator C, ou fator de configuração cavitária. Então, nós não podemos colocar todo o material na cavidade ao mesmo tempo e polimerizar. Eu tenho que inserir camada por camada, incremento por incremento, parede por parede. Não adianta querer executar um procedimento restaurador em resina composta, né, em 15 minutos. É um procedimento restaurador demorado, principalmente se for realizado, né, com todas as etapas, né, que nós conhecemos, né? Então, o fator de configuração cavitária, ele é a relação entre o número de superfícies livres, né, de paredes livres, e as paredes que estão recebendo o material restaurador. Quanto maior essa relação, maior vai ser o fator de configuração cavitária, maior a contração de polimerização. Então, para as diferentes cavidades, nós temos que inserir o material, né, passo a passo.
Eu não posso colocar em todas as paredes ao mesmo tempo e fotoativar durante 40 segundos por oclusal, né? Então, qual que é a solução para se minimizar esse estresse, né? Colocar, inserir o material restaurador em incrementos de até no máximo 2 milímetros de espessura. É claro que ninguém vai ficar medindo, né, a espessura do incremento, mas para minimizar a contração de polimerização. As técnicas, né, de inserção incrementais também, que são extremamente importantes. Nós utilizamos mais a técnica de inserção oblíqua, né, que é a técnica preconizada por Bryant e colaboradores em 1992, né, porque é a técnica que vai proporcionar que o meu material encoste em menor número de paredes ao mesmo tempo, né. Nós sabemos que existe a técnica horizontal, né, algumas variações, mas essa técnica é a técnica que vai promover os melhores resultados. Então, nós não podemos esquecer que, dentro de fotoativação, existem 2 aspectos que sempre têm que andar juntos, né? Na verdade, 3. Né? O conhecimento sobre o material que você está trabalhando, o conhecimento da tecnologia, né? E o conhecimento da técnica que você vai lançar a mão para juntar esses 2 aspectos e conseguir um resultado satisfatório para o paciente, né? Um procedimento restaurador que você tenha longevidade, que você tenha durabilidade. Então, parâmetros para fotoativação são muito importantes de vocês conhecerem. E nós vemos que ainda existe muita dúvida, principalmente com relação a esse aspecto, porque existe uma pressão muito forte do mercado em vender, em comercializar equipamentos com 1.500 miliwatts por centímetro quadrado, aquele equipamento power, né, que vai polimerizar tudo que ele vê pela frente, mas por todas as pesquisas que nós já fizemos, né, nós já realizamos, nós vemos que isso não é necessário. E muitas vezes isso só vai agregar valor para aquele equipamento, mas em termos de fotoativação, que eu quero deixar para vocês aí é que 500 miliwatts por centímetro quadrado é mais do que suficiente. A partir disso, né, nós não temos aumento em valor de grau de conversão. Então, eu só vou ter aumento de temperatura, então nós não vemos necessidade de se utilizar um equipamento com alta intensidade de luz para fotoativação. Clareamento já é outro departamento, já é outro aspecto, eu não vou entrar em detalhes aqui. Com uma intensidade de potência maior, de 1.000 miliwatts aí por centímetro quadrado, não diminui o tempo de polimerização? Você poderia, não só poderia, como deveria daí trabalhar com tempo de exposição menor, né, em torno de 10 a 20 segundos. Isso. Né? Não é vantajoso? Eu não vejo tanta vantagem assim, porque em função do custo que você vai pagar por um equipamento de 1.500 miliwatts, que é um equipamento aí que vai custar no mínimo R$2.000. O LED não vai chegar nisso, né, um dia, que seja mais barato? Não, mas o LED já custa, um LED de 1.500 miliwatts custa R$2.000, R$2.500. Tá. Ao passo que nós podemos utilizar um equipamento que custa 800, 700, com 500 miliwatts por centímetro quadrado. Só que mantém os 40 segundos. Mas você mantém os 40 segundos. Para as resinas de dentina e resinas de esmalte por 20 segundos. Que é o tempo padrão que normalmente os fabricantes recomendam. Ok? E para colagem de bracket, você não acha que seria vantajoso? Você tem um equipamento mais rápido, com alta... Talvez, para colagem de bracket, sim. Não está envolvendo cavidade? Para colagem de bracket, sim. Você poderia otimizar o teu tempo de trabalho. O grau de conversão vai ser o mesmo? Talvez seria mais colagem de brackets, talvez sim. Talvez sim. Seria mais interessante. Bom, pessoal, então eu quero agradecer a presença de vocês. Né? Eu sei que é difícil estar aqui numa sexta-feira, né? Todos vocês largaram os compromissos de vocês para vir até aqui nos prestigiar. Eu coloco à disposição o laboratório, né, para vocês que queiram conhecer. Nós temos aqui já as figurinhas carimbadas, né, que sempre estão lá conosco. Né? Quero agradecer aí meus estagiários que vieram e sempre estão nos prestigiando, né?
o Adilson, a Mariana, o Vitor, né, que é estagiário da doutora Rosane, mas que sempre está lá no laboratório com a gente. E dizer que foi um grande prazer e espero que nós tenhamos passado aí a ideia principal. É claro que eu poderia falar 4 horas aqui para vocês desse assunto, né? Mas o tempo não nos permite, né? Senão as outras pesquisadoras do laboratório depois brigam comigo que eu falo muito, que eu não deixo elas falarem, né? Então, gente, muito obrigada pela presença, espero que vocês aproveitem o dia de hoje, né? Tem muita coisa interessante aí pela frente e já quero convidá-los para os dias 9 e 10 participar da exposição lá no shopping conosco, né? Durante o dia 9 e o dia 10 nós vamos estar lá expondo e falando um pouco mais a respeito de todas essas tecnologias que nós estamos utilizando aí nas áreas da saúde. Obrigada pela atenção de todos.